Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Estou gravando novamente esse vídeo porque o outro não ficou muito bom no YouTube, né? Ficou meio falhado, então eu resolvi gravar de novo. O nome desse vídeo é O Falso Deus que os Ateus Inventaram, né? Você já deve ter ouvido falar de várias pessoas que se baseiam em filosofia, como se filosofia fosse a coisa mais importante do mundo, né? Hoje mesmo, teve um rapaz bobo aqui falando do Trivium, que o Trivium é pederastia, né? É baseado na pederastia, na história do Trivium. Eles, é uma história de pederastia e que querem trazer para você como se fosse a solução para a educação no Brasil, né? Ou seja, mais uma ideia ruim, né? E o rapaz vem dizer que usava ideias filosóficas para combater uma questão filosófica. Ora, qual é a ideia que não é literalmente de algum ponto de vista filosófica, né? Mas a filosofia, ela também não é dona do argumento, não é dona da argumentação. Ela não é dona da existência do argumento. O argumento existe muito antes de existir filosofia. Só para dar um exemplo para você, se você pegar o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, acredita-se que ele foi escrito antes do Pentateuco, inclusive, Jó está antes de Salmos, para quem não conhece, abre mais ou menos no meio da Bíblia, volta a Salmos, você vai abrir em Salmos, volta a Salmos, você encontra o livro de Jó, né? Você vai ler em Jó a história como Jó perde tudo e como os amigos de Jó, os falsos amigos de Jó, tentam argumentar contra Jó para provar que Jó era uma pessoa ruim. Ora, os argumentos, a prática do argumento já está lá. E o cara vem me dizer que isso não existe em textos mais antigos, além dos textos socráticos, né? É bem ridículo, né? Sócrates simplesmente, e os Sócrates, Platão e Aristóteles, simplesmente formularam, deram forma à coisa, deram nome aos bois. Não significa que aquela coisa não existia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que eu não sei se existem beija-flores em outros continentes, mas a princípio existem muitos beija-flores na América, né? Quando chega aqui o europeu e encontra o beija-flor e dá o nome de beija-flor, o beija-flor passou a existir porque o europeu deu o nome de beija-flor a ele e antes dele receber o nome ele não existia? Será que é isso? Será que quando a botânica descobriu que existia, sei lá, a samambaia, né? Quando a botânica descobriu que existia a samambaia passou a existir só porque a botânica disse que deu o nome a ela deu o nome à planta? Óbvio que não, né? Será que uma tribo indígena antiga, ela passou a existir porque um antropólogo deu um nome àquela tribo ou descobriu aquela tribo, aí ele passou a existir? Não, ela já existia antes. Na verdade, não é descoberta que se faz, é reconhecimento. Você reconhece que aquilo existe, certo? E isso acontece inclusive com a filosofia. A filosofia ela só foi reconhecer as formas de argumentação que já existiam na natureza humana, que os homens já usavam durante a história e que simplesmente ninguém perdeu tempo de parar para dizer que era assim o assado. Aquilo simplesmente já existia. A filosofia também não inventou a lógica. A lógica é uma coisa natural do ser humano. É uma coisa natural do ser humano. A filosofia simplesmente formalizou a coisa, né? O fato de formalizar não quer dizer que crie aquilo que seja dona daquilo e pronto, acabou. Você pode usar até argumentos lógicos contra a própria lógica, né? Sem basicamente defender a lógica. Porque a lógica não é dona da lógica propriamente dito. A disciplina lógica, ela não é dona da lógica. Percebe? Quem é dono da lógica é o intelecto humano. Mas as pessoas não entendem isso, né? Parece que ouvem uns gurus aí falando bobagem e acreditam nisso. Mas um desses que ouvem gurus também são os ateus, né? E eu quero falar sobre isso. Que os ateus costumam combater a existência de Deus, combater a bondade de Deus, com base em um Deus que eles inventaram, um Deus que não existe. Quando você pega Gênesis, especialmente de 1 a 3, você vai encontrar outras referências em outros textos bíblicos, mas esses são os mais específicos possíveis, né? Gênesis, especialmente Gênesis 3, diz que depois da queda do homem, ao homem foi concedido uma escolha moral, uma opção moral de escolher o bem ou o mal.
O homem era um ser moral criado por Deus. E por ser um ser moral, Deus, para poder realizar o homem moralmente, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Não foi para castigar o homem, foi para que o homem se realizasse moralmente, obedecendo uma determinação moral, né? Mas o homem não quis e falhou moralmente. E com isso, a criação que foi criada para que recebesse o homem, para que o homem governasse, também decresceu em qualidade, se corrompeu. Tanto é que em Gênesis 3, ali, mais ou menos no final, diz que a terra começou a produzir espinhos que não produzia antes. O que significa isso? Eu estava vendo um pequeno documentário aí na internet sobre Voltaire e dizia que Voltaire tinha meio que se revoltado contra Deus porque, e que seria ateu, outros já dizem que não é, né, uma discussão aí, mas que Voltaire teria se voltado, quando Voltaire é um filósofo, tá? Lá do Iluminismo, mais ou menos, que teria se voltado contra Deus porque teve um terremoto em Lisboa que matou várias pessoas. O terremoto provocou vários incêndios que queimou várias pessoas e matou vários bens e matou várias pessoas. Essas pessoas, depois do terremoto, fugiram para o litoral. No que fugiram para o litoral, veio uma onda avassaladora e destruiu tudo, matou mais gente. Então ele começou a acreditar, a questionar como é que um Deus bom permite isso, né? Aí os ateus usam essa, se Deus é bom, como é que existe o mal? Como é que existem esses problemas? Ora, isso não é problema para um cristão. Antigamente eu até ficava me questionando quanto a isso, mas realmente não é problema para um cristão, porque, veja bem, Deus criou o mundo bom, um mundo perfeito. Lá em Gênesis 1, diz que o Deus viu o que fez e era bom, mas era bom antes de Gênesis 3. Depois de Gênesis 3, depois que entrou a corrupção do pecado no mundo, o que Deus criou já não era mais tão bom assim. E outra coisa interessante, Deus, em Gênesis 3, diz que a terra produziria abrolhos, né? E que o trabalho do homem seria com suor. Ele comeria com suor do rosto, não seria mais aquela coisa fácil que era no paraíso, né? Ou seja, Deus colocou uma norma ali para ele mesmo, que ele não interferiria na natureza com a frequência com que intervia antes. Antes Deus sustentava tudo, Deus fazia brotar as coisas, Deus dava facilidades ao homem. Mas a partir daquele momento, quando o homem escolheu rejeitar a bondade de Deus, automaticamente Deus colocou um limite para a ação dele, por causa do homem e não por causa da bondade dele. Porque na bondade dele, ele permitiu o homem ter escolhas. E o homem escolheu o mal. Mas o que acontece com os ateus? Eles pegam o Deus que criou o paraíso, pegam o paraíso, trazem para o dia de hoje, né, como se não tivesse nunca existido a queda do homem, como se nunca tivesse existido o pecado, e criam um paraíso, um Deus do paraíso, né, falso Deus deles, como se o mundo fosse o paraíso, e querem criticar um Deus falso que eles inventaram. Por que eles conseguem criticar? Porque eles inventaram um Deus criticável, um Deus falso. Mas o Deus da Bíblia não se submete às críticas dos ateus, porque simplesmente, se acontece algum terremoto, um enchente ou qualquer coisa, é lamentável, é extremamente lamentável. Só que isso é resultado do pecado do homem e não de uma certa falha moral de Deus. Pelo contrário, se Deus colocou uma regra e ele respeita essa regra, uma regra definida pelo homem como uma regra condicional. Ó, se você pecar, a morte vai entrar no mundo e você vai junto com ela, né? Então, se ele colocou essa regra e ele respeita essa regra, Deus está sendo extremamente moral, porque ele está respeitando uma regra moral que ele mesmo estabeleceu. Mas os ateus dizem que o Deus seria imoral porque permite que aconteçam desastres, calamidades e coisas assim. Ora, se você não acredita em Deus, como é que você acredita no paraíso, meu filho? Você não acredita em Deus, mas quer um paraíso. Não entendo. Não entendo, não faz sentido, né? Por que não faz sentido? Porque isso é uma desonestidade que usam, uma desonestidade filosófica, que usam para tentar criticar a Deus. Mas, na verdade, você que é cristão, você tem que estar ciente
de que essas pessoas são os ateus militantes, não são todos os ateus. Tem uns ateus que não estão aí para entrar nesse tipo de discussão, né? Eles simplesmente não creem, vão para o inferno e problema deles, né? E fazer o quê, né? Se eles, a gente pode pregar para eles se converterem e aceitarem Jesus. Mas fora isso, é escolha deles, né? Agora, você que é cristão, você não pode deixar que esses ateus militantes, que são ligados geralmente a partidos políticos e coisas assim, que venham querer desmerecer a sua fé. Quando eles vierem falar mal de Deus, falar mal de Jesus, pergunta assim: de que Deus você está falando? De que Deus ele está falando? Porque ele não está falando do seu Deus, porque o seu Deus criou o mundo bom, mas estabeleceu uma regra. Se o homem pecasse, o mal, a morte, entraria no mundo. Então, se a morte entrou no mundo, é graças a Adão e não graças a Deus, né? É graças ao homem que o mal existe no mundo. Então, deve-se tirar essa ideia estranha de que Deus teria obrigação de evitar todas as catástrofes, porque ela é falsa, é antibíblica. Ela se refere a um falso Deus inventado pelos ateus para justificar o coitadismo deles, porque não querem reconhecer que o homem é um ser mesquinho, mau e que precisa de Jesus para se salvar. Tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus o abençoe rico e abundantemente.